vai ver os princípios, né, ALARA. E o que vem a ser esse princípio ALARA? Ele, traduzido para o inglês, vai nos dizer que é tão baixo quanto razoavelmente excessível, quanto razoavelmente possível. O que é tão baixo? A radiação emitida, o nível de exposição. Então, este é um princípio de segurança de radiação, com o objetivo de minimizar as doses a pacientes e trabalhadores e os lançamentos de resíduos de material radioativo empregados todos os métodos razoáveis. Então, o que é o princípio ALARA? Qual é o princípio ALARA? É tão baixo quanto razoavelmente possível, certo? Por isso que a gente trabalha muito com ALARA, porque ele visa tanto a proteção do profissional quanto a proteção do paciente e do público em geral. Então, qual é a base do ALARA? A filosofia da criação do ALARA. A atual de segurança da radiação é baseada no pressuposto conservador de que a dose de radiação e seus efeitos biológicos sobre os tecidos vivos são modelados por uma relação conhecida como hipótese linear. A afirmação é que cada dose de radiação de qualquer magnitude pode produzir algum nível de efeito prejudicial que pode se manifestar com risco aumentado de mutações genéticas e câncer. O princípio ALARA é usado como base para orientar todas as etapas do uso médico de radiação, os projetos de instalações dos equipamentos de irradiação e os procedimentos de proteção. Gente, então ele visa o quê? Quais os efeitos que essa radiação pode causar? A gente viu lá mais à frente, né? A gente viu os efeitos, os primeiros, que eram desde a erupção, né? Aquela coceira, aqueles machucadozinhos, até o quê? A morte daquele tecido, a morte daquele órgão. Pode provocar um câncer, como nós vimos os relatos de Marie, a pioneira da radiação, que morreu de quê, galera? Leucemia. Devido à grande exposição à radiação. E temos as mutações genéticas, que essa radiação ela trabalha no DNA e os seus descendentes podem nascer com mutações. Por quê? Por essa carga de radiação. Então, o princípio ALARA, ele visa isso aí, é diminuir tanto essa dose de radiação para que não ocorra o risco, ou que o risco seja quase inexistente desse tipo de reações adversas. Tanto também que ele está ligado aos projetos de instalação dos equipamentos, que é toda a proteção daquela sala, desde a blindagem das paredes, a questão de quantos equipamentos pode ter na sala, os EPIs de segurança. Então, essa implementação do programa ALARA, o programa ALARA eficaz só é possível quando o compromisso com a segurança é feito por todos os envolvidos. As diretrizes e regulamentos não exigem apenas aderência aos limites de dose legal para o cumprimento regulamentar, mas também a investigação das doses que servem como pontos de alerta para o início de uma revisão do trabalho prático de um trabalhador de radiação. Então, quando a gente utiliza o dosímetro em nosso serviço, em nosso trabalho, ali vai ser o quê? Vai ver a quantidade de dose que você está tomando e vai ser enviada para a União para poder feito a contagem, não é isso mesmo? Com esses números, gente, eles vão servir o quê? De alerta. Se você está tomando muita radiação, o que está acontecendo? E com esse princípio, ALARA, que se visa isso também, vai se rever o trabalho prático do trabalhador, por que daquela quantidade de radiação. A redução de exposições de radiação externa. Os três princípios fundamentais para auxiliar na manutenção das doses ALARA são tempo, distância e blindagem. São os três princípios que vão ajudar nessa manutenção. E o que seria o tempo? Minimizar o tempo de exposição direta
reduz-se a dose de radiação. Quanto menos tempo o paciente ou profissional passa exposto àquela radiação, ele vai receber menos dose. A distância. Dobrando a distância entre o corpo e a fonte de radiação, a exposição à radiação será dividida por um fator 4. A blindagem. Materiais de absorção utilizados, plexiglass para as partículas beta e chumbo para os raios X e raios gama, são uma forma eficaz de reduzir a exposição à radiação. Então, na radiação, quando você está longe, né, daquele equipamento, você está distante, você como profissional está distante, você vai receber a radiação, é bem mais diminuída a possibilidade dessa radiação. E a blindagem, quando você utiliza os seus EPIs, quando você está com o seu colete de chumbo, quando você está atrás da sua parede de proteção, isso dá o quê? Uma blindagem e os raios ali não ultrapassam para chegar até o profissional. Espera um pouquinho. Só para terminar. Tá, pode fazer. Então, gente, tem 3 princípios fundamentais para o ALARA. Quais são? Tempo, distância e gravidade. Certo? 3 princípios para as doses ALARAs. Posso passar? Pode. Tempo, distância, blindagem. Beleza, galera? E os efeitos da radiação segundo a Comissão Internacional da ICRP? São os efeitos estocásticos, dependem da dose e não têm limiar. Levam à transformação celular com alteração aleatória do DNA de células que continuam a reproduzir-se, a exemplo dos efeitos hereditários. Já os efeitos determinísticos têm limiar de dose. A severidade do dano aumenta com a dose, a exemplo da esterilidade na faixa de 2,5 menos 6 Gray. Como a gente já estudou sobre esses efeitos, nós temos os efeitos tanto daquele que pode ser na hora ou pode demorar até 3 meses, né, que são os efeitos mais leves, como temos o efeito mais tardio, que vai nas células do DNA, que a gente acabou de ver. Esse assunto, você já tem alguma dúvida, gente? Essa questão desses efeitos? Não. Sei. Os determinísticos, eles são mais demorados, né, professora? Ó, Ou é ao contrário? é ao contrário. Determinístico é aquele que vem na hora e Pode demorar até uns 3 meses, né? Mas os estocásticos é o que vai mais no DNA mesmo, é que a gente pode causar mutação, Eu acho que a gente então assimila eles hereditários. Sim. Então, como são os limites de doses anuais ocupacionais relacionados com o conceito ALARA? Os limites de doses anuais de trabalho foram derivados de um estudo sobre os efeitos biológicos de radiação observados nos seres humanos e animais durante o século XX. Se era feito vários e vários exames e ali começaram a ver o quê? Começaram a estudar aqueles efeitos que estavam ocorrendo, o porquê, quanto tempo de exposição, quanto tempo de trabalho, quanto de radiação que cada um estava levando, e através desses estudos foram-se então diminuindo quantidade, foram-se fazendo esse conceito ALARA para poder trazer essa segurança para a gente. Então, para isso acontecer, gente, foram feitos esses estudos com aqueles que sofreram pela radiação, certo? Os limites máximos são prolongados de acordo com quanto o trabalhador deverá ser exposto. A radiação a ser aplicada e se isso resulta em um nível de exposição segura. O conceito ALARA impõe menor limite de dose ocupacional, que é ainda mais restritivo do que o limite máximo de dose legal. Isso garante um fator de segurança reforçado,
para os já considerados níveis seguros de radiação, tem como objetivo impedir os efeitos determinísticos e limitar efeitos probabilísticos. Os limites primários anuais de equivalente de doses são estipulados pelas diretrizes básicas de radioproteção da Comissão Nacional de Energia Nuclear. A Comissão Nacional de Energia Nuclear é quem cuida de tudo relacionado à radiologia no Brasil e em relação à radiação, certo? Tanto de empresas quanto a que a gente utiliza na medicina. O que acontece, galera? A gente sabe qual é o limite de dose que o profissional pode tomar durante o ano? 20 milisievert. 20 milisievert, né? Porém, o princípio ALARA, ele trabalha que você tem que tomar abaixo disso. Ele é uma segurança maior ainda, certo? Então, se a gente tem aquele limite, o limite é 20 milisievert. Só que esse limite, ele é contabilizado em 5 anos. Durante cada ano, o correto é você chegar ao limite de 20 milisievert anual, até completar o 5º ano. Porém, no máximo, se ocorrer algum tipo de problema, você pode tomar até 50 milisievert naquele primeiro ano. Só que no 2º ano, você não pode tomar essa mesma quantidade. Porque se você já usou 50 esse ano, no decorrer desses 5 anos, tem que dar os 20 por ano, digamos que dá 100. Então, se você usou 50, você tem o resto dos anos todos para usar só aquele restante daqueles 50. Isso é normal acontecer? Não. É normal o técnico, o tecnólogo, o auxiliar tomar mais de 20 no ano? Não. É muito raro. Muito raro mesmo. E se acontecer, vai ser estudado qual o motivo desse excesso de radiação que foi tomado. Mas existe esse limite um pouquinho ainda maior. O seu dosímetro dava quanto por ano? O meu sempre dava na média, sempre baixinho. Porque você não toma radiação. Porque, gente, quando vocês fazem o uso do EPI, quando vocês se protegem atrás da blindagem, não tem como vocês chegarem nem a 20. Vocês não chegam nem a metade disso aí. O dosímetro vem lá embaixo. Porque você não está sendo exposto à radiação. Certo? Então, no ALARA, você toma menos radiação ainda. Porque o princípio dele é mais seguro. É abaixo dessa linha normal. Então, mas o que acontece se um trabalhador ultrapassar a dose ALARA de investigação? Se você ultrapassa a dose, vai se abrir o quê? Uma investigação para saber o que aconteceu, por que você ultrapassou aquela dose. Então, se a dosimetria de radiação de um trabalhador indicar que o nível de investigação tenha sido excedido, é enviada uma notificação para o trabalhador e suas doses passam a ser monitoradas de perto durante o restante do ano civil. Deve-se então discutir os métodos de trabalho para limitar a dose potencial. Então você vai ser monitorado aquele ano todinho. E vai se estudar o que aconteceu. É no trabalho? Está faltando algum EPI? A máquina está desregulada? O que houve para ter tido essa questão desse aumento de dose? E qual é o cuidado do princípio ALARA para a trabalhadora grávida? Recomenda-se no máximo 1 milisievert na superfície do abdômen da mulher durante toda a gravidez. Isso aí está lá na portaria 403, né? Tá, ela toda tem na portaria, só que na portaria normalmente eles estão os valores normais. Certo? Então, toda trabalhadora gestante deve ser afastada das áreas controladas. Gente, é motivo de muita dúvida essa questão da grávida. Trabalhadora grávida pode ou não trabalhar na área radiológica? O correto é não trabalhar. O correto é ela ser afastada daquele meio de radiação e ser colocada em outro setor, ou administrativo, ou algo que não fique sendo exposto. Mas tem como trabalhar? Tem, de acordo com os EPIs, e elas têm que usar 2 dosímetros. Porque o seu abdômen, ele não pode levar
uma radiação grande, porque se ela levar 2 milissieverts de radiação, pelo menos um vai ser afetado na criança. Por isso que o ALARA ele é abaixo da numeração, né? Porque é uma segurança maior. Então, o correto, se você está trabalhando, você está com suspeita de gravidez ou engravidou, procurar, né, o responsável da instituição, informar e ver qual é a melhor forma. A melhor forma para mulheres é ser afastada, ser levada para outro setor, para não ser exposta a nenhum tipo de radiação. E a radioproteção, que é o que a gente já está vendo. Mas a radioproteção ou a proteção radiológica é o conjunto de medidas que visam proteger o homem e o ecossistema de possíveis efeitos indesejados causados pelas radiações ionizantes. No Brasil, as atividades de controle regulatório no uso e nas aplicações de fontes radioativas estão a cargo da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Compete à Comissão Nacional de Energia Nuclear as atividades regulatórias das instalações nucleares, emitir regulamentos técnicos relativos à proteção radiológica e segurança nuclear, fiscalizar e autorizar o funcionamento de instalações que utilizam produtos radioativos, controlar o comércio desses produtos, armazenar rejeitos radioativos. Então, a comissão é responsável por tudo, desde cuidar da proteção, de lançar as diretrizes de proteção, de fiscalizar, de fazer a contagem do seu dosímetro, porque eles são enviados para lá para poder fazer a leitura, como para ver como é o funcionamento das instalações, como é o comércio, como é que se vende, todas as diretrizes dos equipamentos, gente. Para se vender o equipamento, ele tem que ter protocolo, ele tem que ter número de rastreamento, tem toda uma burocracia. E quem é responsável por essa fiscalização? A Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, a gente já sabe que a radioproteção é o quê? É o conjunto de medidas. Hein, gente? Para proteger o homem e o ecossistema. Então, o que é radioproteção? Conjunto de É um conjunto de medidas medidas que serve para proteger o homem e o ecossistema. É o conjunto de medidas que protegem tanto o homem quanto o ecossistema. E quais são os princípios base da radioproteção? Justificativo. Utilização, limite de dose. Muito bem. A radioproteção, ela foi criada para nos proteger. Para que o profissional compreenda a necessidade de proteger a si próprio e ao paciente das radiações ionizantes durante o exame radiológico, é necessário conhecer alguns conceitos básicos sobre medidas de radioproteção. Quais são? Radiação primária. O que vem a ser a radiação primária? É a radiação emitida pelo aparelho no momento da realização do exame radiológico. Ele possui um pequeno comprimento de onda e grande poder de penetração, sendo direcionada pelos ângulos verticais e horizontais do aparelho. Os profissionais não devem se preocupar com a radiação primária, pois eles não ficarão entre o aparelho e o paciente durante o exame. Quando a gente viu a produção dos raios-x, né, lá no cabeçote, que tem o feixe que a gente abre na hora que a gente colima, e ali sai o feixe de raios, que ele vai direto para o corpo, né? Naquele local que vocês fizeram o quê? Aquela colimação. Essa radiação que sai, que tem um pequeno comprimento, que chega até o objeto radiografado, ela é a radiação primária. É a primeira radiação. É a que sai do cabeçote e vai direto para o paciente. Essa é a radiação primária. Já a radiação secundária
São as radiações emitidas pela face do paciente, que é alcançada pelo feixe de raio-x primário, prolongando-se em todas as direções. Com essa radiação, os profissionais devem estar atentos com relação à proteção, pois estão expostos caso não se tomem medidas preventivas. O que acontece? Quando a radiação ele vem para o paciente, o próprio paciente ele emite uma pequena parte dessa radiação de volta, que pode chegar no profissional, se ele estiver muito próximo ou se ele estiver sem proteção. Então o raio-x é como eu pensei, ele tipo assim, ele não vai e chegou no órgão, tipo num braço, por exemplo, ali ele some. Ela tipo que é como se fosse ele é absorvida pelo seu braço, mas o seu próprio braço ele vai soltar um pouco dessa radiação que foi primária. É como se não vai dar uma secundária. É como se não absorvesse tudo, ele tem que lançar de volta um pouquinho. É como se ele espelhasse aquilo que ele recebeu, né? E tem a radiação de fuga, gente. É considerado, é consistente na radiação, não pertence ao fecho útil do equipamento. É aquela que consegue atravessar o cabeçote ou sistema de colimação do equipamento de raio-x, mesmo que esse sistema totalmente fechado. É difícil acontecer, mas pode acontecer. Quando a gente não tem o cabeçote, é a radiação que pode fugir dali, daquela parte blindada. É tanto que nos aparelhos sempre se tem manutenção, sempre se tem uma parte específica para aquela parte. Tem que ter todo um processo que a gente vai ver também lá na portaria sobre isso aí. Beleza? Então são 3 tipos de radiação. É a primária, a secundária ou a de fuga. Vamos ouvir um pouquinho do Código de Ética. Mas é bem pouquinho, é só algumas partes para a gente conseguir entender. Tá. Lá no Código de Ética, gente, depois vocês dão uma lidinha, certo? A gente vai ver só do artigo 18 ao 21, é bem pequenininho. É das responsabilidades profissionais. O tecnólogo, técnico e auxiliar de radiologia deve, no desempenho de suas funções profissionais, só executar técnicas radiológicas, radioterapêuticas, nuclear e industrial, mediante requisição. A gente não pode colocar ninguém, né, para fazer o exame, no nosso caso, da medicina, sem que se tenha o quê? Um pedido daquele exame, sem que se tenha uma justificativa. Por que você precisa fazer esse exame? Então vai ser justificável, você vai receber a requisição do médico pedindo o exame e lá eles ainda colocam o quê? Qual o motivo? A investigação. Você não pode fazer radiografar alguém sem que tenha uma prescrição, um pedido para isso, certo? Assumir civil e penalmente responsabilidades por atos profissionais danosos ao cliente, paciente, que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou omissão. Você, profissional de radiologia, você vai assumir tanto civil como também você vai assumir penalmente se você cometer erros. Se você cometer imprudência, imperícia, negligência e omissão. Então é de suma importância que nós profissionais levemos a sério, gente, a sério a responsabilidade que nós temos. Nós estamos trabalhando com vidas, nós estamos expondo pessoas à radiação ionizante. E a gente tem que ter consciência que tudo que a gente faz tem que ser para o bem do paciente, né? E temos que procurar nos esforçar e estudar bastante para estar ali, conseguindo fazer todo esse conceito dos princípios e a Lara, tanto para a nossa proteção quanto das pessoas que estão ao nosso redor. Que não é só o paciente, como o acompanhante, como as pessoas que estão por fora, né, no ambiente externo,
tudo isso é um cuidado que temos que ter na realização do exame. Assumir a responsabilidade profissional de seus atos, primando sempre pela boa qualidade do seu trabalho. Sempre façam o melhor, façam o certo, façam o melhor, sigam as leis, sigam as diretrizes, porque elas que vão respaldar vocês de qualquer tipo de injúria, né, de calúnia. Vocês vão ter que estar respaldados nos regulamentos que regem a radiologia. No artigo 19, o tecnólogo, técnico auxiliar em radiologia, no desempenho de suas atividades profissionais, devem observar rigorosamente e permanentemente as normas de proteção radiológica, objetivando a prevenção de sua saúde e a do cliente. Artigo 20. É responsabilidade do tecnólogo ou do técnico em radiologia, quando que estiver operando o equipamento emissor de radiação, a isolação do local, a proteção das pessoas nas áreas irradiadas e a utilização dos equipamentos de segurança, em conformidade com as normas de proteção radiológicas vigentes no país. É responsabilidade sua. Sua é a responsabilidade de proteger todas as pessoas, né, das áreas irradiadas. E no artigo 21, o tecnólogo, técnico auxiliar em radiologia, deve exigir dos serviços em que exerçam suas atividades profissionais todo o equipamento indispensável à proteção radiológica e adotar os procedimentos descritos no artigo 16 e seu parágrafo único, devendo, na falta destes, negar-se a executar exames, procedimentos e tratamentos. Gente, vocês são respaldados por leis, tá? E aí na próxima aula a gente vai estar vendo toda a questão da monitoramento individual, dosimetria e essas coisas. Mas para concluir, vocês são respaldados por leis para trabalhar em segurança e tendo os equipamentos necessários para poder exercer a profissão de forma correta. Beleza?